Com a palavra, deputado. Obrigado, presidente Dr. Francisco, presidente Joseildo. Obrigado, ministra Anísia, pela sua presença e presença da sua equipe. Ministra, o Ministério da Saúde vem adquirindo o medicamento dolutegravir, exclusivamente do laboratório estrangeiro GlaxoSmithKline, GSK, por via de um acordo de cooperação técnico firmado com a Fiocruz. Apenas este ano de 2024, a aquisição deve alcançar aproximadamente 220 milhões de comprimidos. O medicamento é utilizado pelo Sistema Único de Saúde no tratamento à terapia anti-HIV, sendo vendido pela GSK, Deputado Luiz Lima, deputado, por favor. Uma pausa, por favor. Eu gostaria de pedir... Estou percebendo muitos assessores... Pare o tempo do deputado. Estou percebendo muitas conversas dos assessores, quero pedir a contribuição, porque se persistirem assim, infelizmente vou ter que convocar aqui a retirada dos assessores que estão atrapalhando o andamento da reunião. Retorno a palavra para o deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente. O medicamento é utilizado pelo Sistema Único de Saúde, SUS, no tratamento e terapia anti-HIV, sendo vendido pela GSK Fiocruz ao custo unitário de R$ 4,18 por comprimido, elevando o preço da aquisição anual para 919 milhões pagos pelo medicamento importado. No entanto, antes da exclusividade da GSK, o Ministério da Saúde comprava o mesmo medicamento 13% mais barato, fornecido pela parceria para desenvolvimento produtivo formada entre o Laboratório Federal do Estado de Pernambuco, a LAFEP, e a empresa nacional Blanver, ao custo unitário de R$ 3,70, chegando ao preço total de 814 milhões. Considerando a diferença entre os preços praticados pelos laboratórios, o inglês GSK e o nacional Blanver, mais os impostos e encargos que a União deixa de arrecadar ao comprar o medicamento importado, o prejuízo ao erário público é de aproximadamente 340 milhões por ano. A parceria para desenvolvimento produtivo pode ter duração de 5 anos, o que traz um prejuízo para o governo federal no acumulado de em torno de 1,7 bilhão de reais. Qual a justificativa, ministra, para o Ministério da Saúde adquirir o medicamento importado, dolutegravir, da GSK, 13% mais caro que o mesmo produto nacional, gerando prejuízo anual de 340 milhões ao erário, o que no acumulativo, em 5 anos, alcança o total de 1,7 bilhão de reais. Diante da nota jurídica da Conjur do próprio Ministério da Saúde, que aponta a inexistência de óbice para a aquisição dos medicamentos dolutegravir, qual a justificativa do Ministério da Saúde para não privilegiar a aquisição de produto farmacêutico com tecnologia, desenvolvimento e produção nacional, com garantia de transferência de tecnologia firmado pela Parceria de Desenvolvimento Produtivo à União Federal em face de um produto cujo atraso constante na entrega aumenta o prejuízo e coloca o risco ao tratamento da população? Quantos cargos comissionados ou de confiança são ocupados no Ministério da Saúde por funcionários colaboradores ou pessoas ligadas à Fiocruz, que a parceria da GSK num acordo de cooperação técnico de fornecimento do medicamento dolutegravir? Considerando o prejuízo que a compra do medicamento importado dolutegravir da GSK para o governo federal, que é aproximadamente 340 milhões por ano, alcançando 1,7 bilhão no período de 5 anos, eu pergunto, poderia este valor ser melhor aproveitado para adquirir mais medicamentos também urgentes e necessários ao tratamento de outras doenças de igual gravidade cujos pacientes se encontram em terapia pelo SUS? Ministro, agora eu vou à segunda parte aqui dos meus questionamentos em relação aos hospitais federais do Rio de Janeiro. Os hospitais federais do Rio de Janeiro enfrentam uma série de problemas que afetam diretamente o atendimento à população. Alguns dos principais problemas são falta de insumos, equipamentos, deficiência de recursos humanos, estrutura física precária, gestão e burocracia ineficientes, superlotação, falta de investimentos. A atual realidade dos hospitais federais no Rio de Janeiro, que já foram referência em atendimento, atualmente a única referência é de um hospital que falta tudo. As equipes médicas e demais colaboradores do Rio de Janeiro denunciam ao governo federal que não há condições de trabalho, o orçamento não é reajustado, além do déficit de profissionais na ordem de mais de 8 mil profissionais. O que a gestão tem feito para ajustar isso? Desde o anúncio da intervenção federal em março deste ano, de 2024, a gestão e efetividade da melhoria do atendimento não foi vista pelos colaboradores e, principalmente, os pacientes que são os mais afetados. Qual o efeito efetivo da melhoria com a intervenção federal? Ministra, agora eu falo porque vi.
No dia 7 e 8 de outubro, no Hospital Federal da Lagoa, o tratamento oncológico infantil foi interrompido. Hospital Federal da Lagoa. Eu estive lá pessoalmente no dia 11 de outubro, fui muito bem atendido pelo diretor do hospital, pelos servidores, que se emocionaram, muito dedicados, que se emocionaram e confessaram para mim: falta pessoal, falta recurso e falta equipamento. Quando a gente tem o Brasil, que participa do G20, uma das maiores economias do mundo, no Rio de Janeiro, que foi capital federal durante 200 anos, a gente vê crianças de 5 a 12 anos com as mães chorando muito, os servidores emocionados. A gente não pode permitir que isso aconteça. Então, o que a gente está vendo no Rio de Janeiro é os servidores pedindo afastamento em relação à má condição de trabalho, a não contratação de profissionais, e o Rio de Janeiro, como diria os nossos antepassados, o tambor bate no Rio de Janeiro e reflete no Brasil. E, ministra, faltando 1 minuto, a senhora que vai participar do G20, a melhor política de melhoria da saúde pública é coleta de esgoto e saneamento básico. 90 milhões de brasileiros não têm coleta de esgoto em suas casas, 33 milhões de brasileiros não têm água potável. O Brasil ocupa a 85ª posição nesse ranking. Primeiro Suíça, segundo Estados Unidos, terceiro Coreia do Sul, empatado ali em quinto, sexto, sétimo a Escandinávia, Noruega, Suécia, Finlândia e Dinamarca. E o presidente Lula questionar as políticas ambientais dos Estados Unidos, que se encontram na segunda posição, eu acho que esse tema tem que ser levado ao G20, e é um governo que, infelizmente, quer aumentar a carga tributária das companhias de saneamento básico, que passará de 9,74 para 26,50. E aí eu pergunto, como o atual governo pretende universalizar o acesso ao saneamento básico, aumentando a carga tributária? Muito obrigado, ministra Anísia, pela sua presença e da sua equipe. Agora, concedo a palavra ao deputado delegado Paulo Bilinski. Gostaria de agregar o tempo de liderança, presidente. Obrigado. Ministra, eu vou fazer várias perguntas técnicas para a senhora, e se a senhora não souber a resposta imediata, não tem problema. Eu entendo que faz parte da formação da senhora também, a senhora não é médica, então pode ser que a senhora não consiga responder de imediato, não tem problema, a senhora responde posteriormente, oportunamente. Em primeiro lugar, ministra, a senhora já foi questionada aqui sobre o impacto do corte de gastos anunciado pelo ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. A senhora só não falou qual que vai ser o impacto na área da saúde. Esse corte, ele vai afetar a cidade de Cabo Frio, que recebeu repasses anteriores de 55 milhões de reais, onde o filho da senhora faz parte do governo municipal? Ou o município de Belford Roxo, que recebeu quase 300 milhões de reais? A que tudo indica, porque em Belford Roxo nós temos um representante do Lula, seu chefe. Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o critério que é utilizado pela senhora para a destinação da verba do Ministério. Eu gostaria de questionar a senhora sobre o lobby abortista. O Brasil assumiu essa vanguarda, né, do lobby abortista no mundo. Inclusive, agora até a ONU, né, o Brasil se posiciona diplomaticamente na ONU a favor do aborto. Primeira pergunta, qual que é a opinião da senhora sobre injeção intracardíaca de cloreto de potássio no coração, né? Intracardíaca significa no coração, de um bebezinho de 22 semanas, que é viável, ministra? É viável. Tá? Qual que é a posição da senhora? A senhora é a favor, então, de matar um bebezinho com uma injeção intracardíaca? Segundo, agora é uma pergunta muito específica, e já que a senhora é nomeada pelo Lula, se foi proibida a vinculação eleitoral na campanha
do Lula ao abortismo, por que ele assumiu esse lobby? Por que o assumiu de forma tão forte, com um desejo tão intenso, se foi proibido dizer que o Lula era abortista durante a campanha eleitoral de 2022? Eu queria que a senhora esclarecesse. Então, o Lula ele não era abortista, por isso a gente não podia falar que era, e daí ele se tornou abortista? Né? Ou se é um desejo só da senhora, como ministra técnica, né, que aconselhou o ministro a ser abortista, o presidente. Eu gostaria de saber isso, do ponto de vista da senhora. Agora que o Trump ganhou a eleição, como que a senhora pretende se aproximar dos Estados Unidos? Né, com colaboração com estudos, troca de conhecimento na área da saúde. Eu queria uma atenção especial da senhora. Faz 5 meses que foi aprovada a Lei 14.874, que fala sobre pesquisa clínica do Brasil. Faz 5 meses que o Ministério não regulamenta a norma. Só esses 5 meses já causou um prejuízo de 2 bilhões de reais para a indústria. Queria entender se a senhora pretende esperar mais 6 meses, causando mais 2 bilhões, ou mais um ano, causando mais 4 bilhões de prejuízo. Também é algo importante. O Brasil inteiro sabe que a senhora só permanece no cargo por ser amiga da primeira-dama. Até quando esse apoio vai ser suficiente? Porque eu acho que tem uma manifestação aqui na frente pedindo para a senhora deixar o cargo. Eu não tenho certeza, eu só ouvi rumores do corredor. O que a senhora acha do fato do então governador Flávio Dino ter usado cloroquina no Maranhão para tratar o Covid? Eu tenho um vídeo aqui que se a senhora quiser assistir. Por que a senhora não tomou atitudes imediatas quando soube com antecedência que havia um escândalo de transplantes contaminados com HIV no Rio de Janeiro? Por que a senhora só tomou providências depois da imprensa vazar? Por que a portaria que regulamenta o Sistema Nacional de Transplantes foi revogada? Parece muito aquela situação do Silvio Almeida, né? Do ministro abusador. Né? O governo já sabia que ele vinha abusando, já sabia do histórico dele, mas esperou sair na mídia. Queria que a senhora se posicionasse sobre isso. O interventor do Hospital Federal de Bom Sucesso, no Rio, será o Grupo Conceição, cujo membro do board, gestor, é o secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, o senhor Adriano Massuda. A senhora acha ético o secretário Massuda ser o secretário da pasta de hospitais e, ao mesmo tempo, ser gestor do hospital que ele fiscaliza? Qual que é a opinião da senhora sobre esse ponto? Sobre as vacinas, ministra, por que o Brasil e a Fiocruz continuaram aplicando a vacina AstraZeneca mais de 2 anos depois dela ser suspensa em vários países da Europa? Sobre a dengue, houve um aumento de 400% nos casos de dengue em 2024, em comparação com o ano anterior. E um recorde de mortes. Parabéns para o governo Lula. Ele é recordista em alguma coisa. Eu acredito que está caracterizado aí o genocídio, que a senhora tanto mencionou na gestão anterior. Por que a gente vai passar mais um verão sem a população estar vacinada contra a dengue? Por que na Covid-19 a senhora defendia a vacinação em caráter emergencial, mas para a dengue a vacina é vista como uma solução insuficiente? Em relação às vacinas convencionais, aquelas cuja eficácia já foi comprovada, o governo tem dado um show de incompetência e irresponsabilidade. A falta de vacina em praticamente todos os municípios brasileiros. A senhora consegue dormir tranquilamente sabendo disso? Que a incompetência do vosso ministério está causando a morte de brasileiros de forma direta, tá? Eu estou falando aqui, ministra, até de um ponto de vista do direito penal, quando a gente vê o nexo de causalidade morreu porque não teve acesso à vacina que a senhora deveria promover. A senhora não acha que isso é até causa de impeachment do presidente Lula? Gostaria de saber a sua opinião técnica.
A senhora não acha uma afronta continuar gastando milhões comprando vacinas de mRNA, enquanto o mundo inteiro está proibindo essas vacinas? A senhora tem consciência de que continuar gastando milhões com vacinas cuja ineficácia e periculosidade já foi comprovada no mundo inteiro é crime de responsabilidade e pode levar ao impeachment do marido da sua comadre? Por que a senhora investiu mais de 3 bilhões de reais, quando presidente da Fiocruz, na compra da tecnologia da AstraZeneca? E agora que o Ministério abandonou a vacina, está gastando dinheiro comprando vacinas de mRNA. Para que um sigilo de 15 anos? O Robert Kennedy Jr. deu uma entrevista falando dos testes de longo prazo que não foram realizados com nenhuma vacina nos Estados Unidos. Esses testes de longo prazo foram realizados no Brasil? Se eles foram realizados no Brasil, a senhora pode exibi-los? Por que a Anvisa terceirizou para a OMS o registro de reações adversas para a vacina e não mantém uma cópia dos registros no Brasil para ter controle dos efeitos da vacina da população? Por que a senhora não tem uma cópia? Por quê? Onde estão os estudos de fase 3 da vacina Coronavac, que o Butantan prometeu realizar? 120 milhões de brasileiros foram vacinados com uma vacina que não passou por essa fase. Por que no governo Bolsonaro, a ministra e os seus aliados acusavam o presidente de genocídio por atrasar a vacina, enquanto aguardava a aprovação da Anvisa? E agora deixam de cumprir novas vacinas sob a justificativa de que falta o registro na Anvisa. Qual é o motivo? Qual que é a sua opinião, ministra, sobre hormônios que bloqueiam a puberdade e cirurgias de castração com pessoas de confusão de gênero? Hoje é uma clara tendência na comunidade médica, nos grandes centros, principalmente na Europa, para reverter e até proibir as chamadas medidas de mudança de sexo, onde drogas e cirurgias experimentais são usadas em adultos e até crianças que se mostram confusas sobre o sexo. Recentemente, tais medidas foram proibidas na Inglaterra. Qual que é a posição oficial do governo brasileiro em relação a esse assunto hoje? Sei que fiz muitas perguntas. Sei que fiz muitas perguntas. Sei que são técnicas. Aguardo as respostas da senhora. Muito obrigado, presidente. Presidente, uma questão de ordem, presidente. Artigo 219 e artigo 73, inciso 2.